Pabllo Vittar é uma das artistas mais importantes da nova geração no nosso país. Não somente por causa que ela é uma artista que possui uma discografia incrível, com canções incríveis que movem nós fãs através desses últimos anos, mas também porque Pabllo é um exemplo de representatividade gigantesco, não somente no nosso país, mas também no mundo todo, além também de ser uma artista que passou por muitas coisas para ser quem ela é de verdade. O que faz a Pabllo essa artista tão incrível e tão assim, acima da cúpula, é que Pabllo conseguiu transformar tudo em arte que mais foi doloroso para ela. Essa talvez seja a jornada mais difícil de todos os artistas independentes e LGBTs. Passar por cima da sua dor para conquistar finalmente o sucesso. A Pabllo conseguiu fazer isso e hoje ela espelha uma grande nação que busca exatamente a mesma coisa que ela, se mostrar como são. E aí, gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre a biografia de Pabllo Vittar. Hoje nós vamos, nesse especial, conhecer a história de Pabllo, passar por cima da história da discografia da Pabllo, como tudo se tornou o que se tornou e como ela se tornou o ícone que ela é hoje. Não somente reconhecida no nosso país, mas no mundo todo como uma das drag queens mais influentes da história, ok? Então fica comigo no Biografias Pabllo Vittar. Se você não é inscrito aqui no canal, quero te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Pabllo Rodrigues da Silva nasceu em 1º de novembro de 1993 em São Luís, no Maranhão. Ele é filho da técnica de enfermagem Verônica Rodrigues e tem duas irmãs, sendo uma delas Pamela, que é inclusive sua irmã gêmea. Pabllo nunca conheceu diretamente seu pai biológico, que abandonou Dona Verônica, inclusive grávida. Pabllo inclusive chegou a comentar que o pai procurou ela em uma entrevista recente, quando ela divulgava o segundo disco de estúdio dela, que foi o Não Para Não, em que o pai chegou a procurar ela, mas ela não teve interesse em abrir aquele tipo de coisa. Afinal de contas, é aquilo, gente, quando nós realmente esperamos uma pessoa que deve estar sempre do nosso lado e aquela pessoa não tá, e quando a gente atinge um sucesso, atinge uma popularidade, aquela pessoa vem, normalmente não é o tipo de pessoas que a gente quer em volta, né? E a Pabllo tomou a decisão de continuar bem como ela já estava, com as pessoas que sempre apoiaram ela. Pabllo passou parte da infância vivendo em cidades no interior do Maranhão, como Santa Inês. Depois passou a infância toda na cidade de Santa Isabel, no Pará. Pabllo sempre teve dotes artísticos. Desde criança ela já era aquela criança viada, né? Ela gostava de dançar, ela gostava de cantar, ela gostava de brincar, então tudo aquilo ali sempre foi uma coisa que teve muito presente na vida da Pabllo. Seu interesse, inclusive, pela dança fez com que Dona Verônica colocasse ela na aula de balé clássico e também nas aulas de jazz. Inclusive, Pabllo alega ter sido vítima de bullying em seus anos escolares devido aos seus gestos delicados e sua voz aguda, que frequentemente eram motivo de humilhação e até agressões físicas. Um dos maiores problemas que a gente percebe que não somente a Pabllo, mas todos os LGBTs que são mais afeminados, uma das coisas que a gente mais passa na vida que é difícil, e eu falo isso me usando como exemplo, é realmente a fase da escola. A fase da escola, que normalmente é aquela fase onde a gente começa a conviver com outras pessoas de verdade, em que a gente começa a descobrir o mundo e outras coisas, a gente sofre muito com o que as outras pessoas julgam da gente, né? Infelizmente o mundo, ele não prepara as outras pessoas para aceitar as pessoas que são diferentes do todo. Quando você é uma pessoa diferente do todo e você chama atenção, automaticamente aquilo faz com que as pessoas tenham outro tipo de olhar sobre você. E a Pabllo reflete exatamente isso quando ela conta sobre os atos de bullying que ela sofria exatamente na escola e todas as outras coisas que ela passava. Ao relembrar sua infância, Pabllo disse que sempre teve a noção de que era diferente e que não queria seguir os caminhos de que um homem normal nasceu para ter, casar-se, ter filhos, etc. Ela sabia que tinha uma coisa nela que era diferente e que aquilo podia deixar exatamente uma marca no mundo. No início da adolescência, Pabllo voltou para o Maranhão, vivendo na cidade de Caxias.
Na época, começou a cantar em festas e junto ao coral de uma igreja presbiteriana, além de se apresentar no Pop, um programa regional de Caxias, onde fez covers de canções de diversos artistas. A Pabllo, gente, já disse exatamente isso, que essa jornada da vida dela, de começar a cantar, se apresentar, enfim, ela sempre teve muita personalidade dela em ênfase. Ela nunca, de certa forma, se moldou para o que as pessoas queriam que ela fizesse. Ela sempre expressou como ela queria se expressar. Afinal de contas, é aquilo, gente. O mundo pode julgar a gente, mas se dentro de casa nós somos abraçados, o mundo se torna muito mais fácil da gente enfrentar sendo quem nós somos. E a Pabllo deu um exemplo disso durante todo o começo da carreira dela. Com 16 anos de idade, Pabllo mudou-se para Indaiatuba, São Paulo, para tentar começar uma carreira artística. Porém, ela não obteve sucesso e acabou trabalhando em lanchonetes de fast food, salões de beleza e também como operador de telemarketing. Foi inclusive, gente, depois que a Pabllo começou a trabalhar e ter mais a independência dela, que ela oficialmente se assumiu pra mãe, né? Só que a mãe não ficou surpresa com tudo aquilo, porque como a própria mãe dele, a dona Verônica, já disse, ela já sabia que o filho era diferente e ela aprendeu a amar ele do jeito que ele é. Ela não queria nada que fosse além do que o Pabllo era. 2 anos depois, mudou-se com a sua família para Uberlândia, Minas Gerais. Lá, Vittar foi aprovado no curso de Design de Interiores na Universidade Federal, que posteriormente ele acabou trancando devido à sua agenda de shows que havia aumentado. Uma curiosidade foi que quando Pabllo estava na faculdade ainda, né? Ele foi fazer um show em uma casa e o professor dele comprou todos os ingressos para poder prestigiar aquele momento que ele estava fazendo, que era o primeiro show dele de verdade. E isso foi uma coisa muito incrível, porque a Pabllo falou inclusive isso no programa da Eliana, que aquilo marcou muito ela e fez com que ela se sentisse muito mais motivada. Às vezes, gente, as pessoas precisam apenas de um empurrãozinho para poder seguir seus sonhos, e muitas vezes as portas são fechadas por diversos tipos de coisa. E essa atitude do professor com ela foi fundamental para realmente, como eu disse, dar o empurrãozinho que ela precisava e ela continuar acreditando que sim, ela podia ir mais além com o sonho dela de ser artista. Pabllo disse que sempre foi viciada pelo universo feminino e passou a se interessar pela arte de drag queens quando foi apresentado ao reality show RuPaul's Drag Race por um namorado. Quando Pabllo assistiu ao programa, aprendeu que os artistas drag podiam ser mais versáteis do que pensava. Pabllo inclusive disse, foi uma surpresa, não conhecia esse lado da arte drag, fiquei apaixonada. Falei, eu posso ser isso daí, foi uma libertação. Quando estou estressada, eu me monto e externalizo coisas que não consigo falar. Pabllo, inclusive, gente, quando se montou a primeira vez de drag, ela falou que foi numa festa de Halloween e ela se vestiu com uma cara meio múmia drag feminina. E aquilo foi o momento inicial e crucial para ela conseguir ser, no futuro, a drag tão incrível que ela se tornou. Afinal de contas, é uma transformação, gente. Você vai passando por fases e aquilo você vai se transformando. A arte drag, ela foi muito libertadora para Pabllo. Normalmente, muitos jovens afeminados que têm vontade de abraçar esse universo não abraçam por medo do que as pessoas normalmente vão julgá-los. Só que uma das coisas que a gente percebe é que quando eles abraçam, eles conseguem ser muito mais felizes com todo mundo que eles conquistam, né? Porque a maior vitória acaba sendo a interna e não somente a externa de agradar o mundo. Você primeiro precisa aprender a se agradar e se aceitar. A Pabllo, de certa forma, deixa claro que a arte drag expôs tudo muito mais do que ela era no universo dela, apenas como menino gay. Pabllo aprendeu a se maquiar, inclusive assistindo tutoriais no YouTube, e participou de concursos de beleza antes de iniciar oficialmente sua carreira musical. Pabllo, como eu disse, costumava cantar em festas, nas quais participava na Universidade Federal de Uberlândia, e começou a atuar profissionalmente como drag queen e cantor na casa noturna Belgrano, dos produtores Ian Hayashi e Leocádio Rezende, localizada em Uberlândia. Foi a partir disso daí que as coisas começaram cada vez mais a dar certo para Pabllo, e mais certo ainda foi o momento que ela oficialmente resolveu gravar
a primeira música que foi um cover de Lean On, intitulada Open Bar, né, que é uma regravação, com um produtor que ela conheceu e fez amizade. Agora a gente vai entender um pouco do início da carreira musical da Pabllo, quando ela já estava frequentando a boate, fazendo o que ela faz, cantando como drag. Pabllo estava mantendo contato através das redes sociais com Pedro de Edriot, um dos integrantes do Bonde do Rolê, que apresentou seus vídeos ao produtor Rodrigo Gork, também integrante do grupo. Foi aí que essa amizade começou a acontecer. Por quê? A Pabllo foi apresentada pelo Ian ao Gork, né? E a partir disso as coisas começaram a acontecer. Gork sugeriu a Pabllo que regravasse uma releitura em português de Lean On, do grupo Major Lazer, que foi intitulada, como eu disse, Open Bar, e lançada em outubro de 2015. Uma curiosidade é que o videoclipe da canção foi gravado na casa de um amigo da Pabllo, com um orçamento apenas de R$600. Inclusive, foi somente essa música que fez com que Pabllo se tornasse Pabllo Vittar, né? O primeiro momento que as pessoas descobriram Pabllo. O videoclipe em pouco tempo atingiu 1 milhão de visualizações no YouTube em menos de 4 meses. Pabllo foi mais além e lançou em 2015 um EP completo intitulado também Open Bar, assim como a música, com outras releituras dentro deste projeto. Como eu disse, das faixas a mais, Pabllo também apresentava canções de Beyoncé e Rihanna. Curiosidade é que, diferente de Open Bar, que é um cover feito com a autorização de Diplo, né, que é inclusive o produtor do Major Lazer, as outras músicas acabaram sendo retiradas das plataformas por causa de direitos autorais. Normalmente o cover, gente, para você fazer um cover comercial, você precisa pedir permissão para fazer aquele tipo de cover. Como a Pabllo não pediu essa permissão, ela acabou tendo que tirar das outras canções que ela fez. Mas todas vocês conseguem, no final das contas, encontrar dentro do YouTube. O sucesso de Pabllo foi tão grande que ela começou a fazer shows atrás de shows, começou a conquistar cada vez mais espaço. E todos esses espaços que ela começou levou ela oficialmente ao novo disco que ela ia gravar, que ia ser o disco que definiria oficialmente ela como uma grande artista pra gente realmente ficar de olho. Depois da turnê que ela fez em 2016 com mais de 120 shows para divulgar o EP Open Bar, Pabllo acabou chamando a atenção de um dos produtores do programa Amor e Sexo na Rede Globo, que inclusive convidaram ela para integrar o programa e também a banda em 2016. Pabllo inclusive estava no elenco durante a 9ª e 10ª temporadas todas e acabou deixando o programa para se dedicar oficialmente ao lançamento do seu primeiro álbum em 2017. Agora nós vamos chegar no momento que Pabllo lança o primeiro álbum e se torna Pabllo Vittar, né? A tão sonhada. Teve alguns altos e baixos dentro desse momento, mas é bem importante pra gente analisar como uma carreira musical também se desdobra, porque as pessoas têm mania de achar que uma carreira musical é facilmente conquistada a partir do momento que você lança um primeiro álbum, mas burocracias também muitas vezes atrapalham o desempenho do projeto. Em janeiro de 2017, Pabllo lançou oficialmente o seu álbum de estreia Vai Passar Mal. O disco possui uma sonoridade diversificada, incorporando elementos de música pop, eletrônica e gêneros brasileiros também, como techno melody, forró, arrocha e funk carioca. O álbum recebeu críticas muito positivas, que diziam inclusive que o álbum exalava autoestima e afirmação pessoal. Além disso, também o disco é um excelente cartão de visita para conhecer o universo drag também, não somente pela incrível forma que o álbum tem em versatilidade musical, mas também com o objeto da imagem de Pabllo, que estava incrível na época, que ajudou a fazer com que as músicas evoluíssem mais ainda o seu universo. Em 2019, Vai Passar Mal foi certificado como platina. Nega foi lançado como carro-chefe do álbum. Em seguida, Por Todo Dia, uma colaboração com o rapper Rico da Laçã, que foi o segundo single lançado em 20 de janeiro de 2017. O segundo single do álbum ganhou uma atenção gigantesca, principalmente no carnaval de 2017, que realmente elevou o nível de Pabllo e levou ela a se apresentar no Carnaval de Salvador. 6 meses depois do seu lançamento, Todo Dia foi retirado das plataformas digitais devido a uma notificação extrajudicial de Rico da Laçã para questionar os acordos de direitos autorais. Inclusive isso corre na justiça.
Inclusive isso segue na justiça, a música não voltou às plataformas digitais, o que é uma pena por outro lado, porque essa música foi muito eternizada pelos fãs. Lado bom dessa história, Pablo não ficou somente nessa música, ela foi muito mais além do que aquilo. Toda essa treta rolando entre ela e o Rico da Laçã com a música Todo Dia não afetou diretamente o grande desempenho e a música mais importante da carreira da Pablo, que veio em seguida de Todo Dia, que foi o hit K.O. Não somente K.O., mas também Corpo Sensual alcançaram um top 70 na parada Hot 100 Airplay da Billboard Brasil e tiveram êxito nas plataformas de streaming. K.O. inclusive atingiu o topo do ranking do Deezer e Corpo Sensual culminou a tabela do Spotify no Brasil. Em janeiro de 2018, o videoclipe de ambas as faixas já haviam passado as marcas de 200 milhões de visualizações. Seguindo assim, foi lançado também o single e clipe para Então Vai, e uma das faixas mais importantes da carreira de Pablo, Indestrutível. O clipe de Indestrutível é um dos clipes mais importantes feitos por um artista brasileiro, não somente na questão da visibilidade que a Pablo já tinha na época, mas exatamente pelo tema que é extremamente necessário. E a Pablo sempre levantou esses debates e levou esses debates cada vez mais além, exatamente pela representatividade que ela tem como artista LGBT. E como eu disse, o clipe de Indestrutível foi fundamental para alertar aquele público que já estava acompanhando a Pablo, que acabou seguindo ela por K.O., né, que é uma forma de você educar através de sua música, assim também como os próprios LGBTs que assistiram aquilo e se sentiram extremamente representados a também contar a sua história sobre o assunto. Mas se vocês acham que realmente Pablo ficou somente ali na era Vai Passar Mal, é aí que você se engana. O sucesso dela, inclusive, foi tão grande naquela época que chamou a atenção de uma das artistas pop mais incríveis do nosso mercado musical, que é Anitta, né? Anitta então convidou o Pablo para poder fazer uma música em conjunto com ela para o EP do Major Lazer, cujo ela tinha sido convidada anteriormente. Ela sugeriu o Diplo levar a Pablo para aquela faixa e assim, vamos dizer, né, gente, sua cara com toda a questão da Anitta, etc e tal, mas ter as duas dentro daquela faixa foi incrível. E não somente isso, né? Anitta também foi muito importante nessa época porque ela levou Pablo para poder gravar o clipe lá no Marrocos, um local que é extremamente preconceituoso, tem totalmente, assim, aversão a gays e outras coisas do tipo. Então foi um ato político muito bom também que a Anitta proporcionou levando a Pablo lá para poder gravar esse clipe. Sua cara atingiu o pico 49 no Hot 100 Airplay da Billboard Brasil. Chegou ao top 10 em Portugal e apareceu no top 30 de charts da Billboard norte-americana. O clipe se tornou um sucesso instantâneo. Na época do lançamento, ele foi o 6º videoclipe mais visualizado em suas primeiras 24 horas no YouTube. Além disso, também atingiu 1 milhão de likes. Em agosto, Pablo assinou oficialmente o contrato de lançamento de 2 álbuns com a gravadora Sony Music e lançou também uma colaboração com a cantora Preta Gil intitulada Decote. A assinatura de Pablo com a Sony Music foi fundamental para dar mais um grande passo na carreira dela. Afinal de contas, todo o sucesso que ela conquistou com o Vai Passar Mal foi de forma independente, ou seja, ela não tinha nenhuma gravadora para dar o devido apoio a ela. Ela literalmente conquistou tudo com uma equipe que se dedicou a levar o trabalho dela cada vez mais longe. Em setembro, ela se apresentou no palco Sunset, na 7ª edição do Rock in Rio. Além disso, ela participou do show da cantora Fergie, cujo inclusive ela cantou a música Glamorous e também um pedaço de Sua Cara. Pablo continuou indo cada vez mais longe, fazendo participações em programas, fazendo participações musicais com outros artistas, como por exemplo Lucas Luco e Alice Caymmi, enfim. A Pablo tava com a carreira dela indo muito bem até aquele momento. Pablo inclusive chegou a fazer um programa no Multishow todo voltado para o público LGBT. Além de cantar no programa, tinha entrevistas e afins. E foi um programa que teve uma temporada curta, mas é um programa que até hoje é lembrado pelos lendários covers que Pablo apresentou ali de releituras de canções que nós tanto amamos. Foi inclusive nessa era que ela começou a fazer cada vez mais parcerias internacionais. Ela chegou a aparecer no Pop 2 da Charli XCX, que é uma cantora
muito importante no meio do PC Music, né? Que inclusive tem grandes números no Spotify. E também ela chegou a participar de outros trabalhos também, como por exemplo do Sophie Tucker, que levou ela para fazer uma nova versão do single deles, Energia. 4 de outubro de 2018, Pabllo lançou o segundo álbum de estúdio, inclusive o meu predileto dela, Não Para Não. O disco teve algumas críticas mistas, porque enquanto alguns relatavam exatamente o lado do Vai Passar Mal ser um disco que foi mais naturalmente concebido, no caso do Não Para Não, as coisas foram mais calculadas para serem criadas. Só que vocês acham que isso daí é uma coisa ruim? Não. Não Para Não foi um dos álbuns mais aclamados do ano de 2018 e também um dos álbuns mais rapidamente consumidos. Todas as suas músicas entraram no top do Spotify. Todas. O álbum provou ser um sucesso comercial. Ele foi certificado como ouro no Brasil e Pabllo bateu o recorde no Spotify quando todas as canções entraram no top 50 das mais populares da plataforma. Problema Seu foi lançada como o primeiro single do álbum, seguida por Disque-me, Seu Crime e Buzina. Em novembro, pouco tempo depois do lançamento do álbum, Pabllo deu início à sua terceira turnê, Não Para Não Tour, com uma apresentação em São Paulo. A turnê teve datas inclusive em outros países da América Latina e também na Europa, como também México e Inglaterra. Em junho de 2019, Pabllo iniciou oficialmente sua quarta turnê, Não Para Não Pride Tour, uma extensão dessa turnê com datas programadas para paradas gays nos Estados Unidos e Canadá. Isso foi fundamental para levar a Pabllo a outros lugares também. Afinal de contas, a Pabllo já tinha se tornado a drag queen mais seguida do mundo e também a drag queen mais assistida do mundo. Os clipes da Pabllo já tinham batido recordes incríveis. Ela chegou, inclusive, a bater mais de 1 bilhão de visualizações. Então, assim, com todos os seus trabalhos, né, que eu quero dizer. Pabllo estava realmente com a calçada aberta para ela ir cada vez mais além. Em novembro de 2018, Pabllo lançou o clipe para a canção Highlight, canção tema da série animada da Netflix Super Drags, que foi lançada na plataforma de streaming no dia 9 do mesmo mês. Inclusive a Pabllo dubla uma das personagens, a Goldiva. Infelizmente a série foi cancelada pela Netflix. É triste, gente, porque o Super Drags, ao mesmo tempo que ele tinha um humor ácido e uma animação, né, que assim era muito divertida, a gente teve também pessoas fazendo boicotes, pessoas indo contra. Uma das coisas que Pabllo despertou muito na carreira dela foi ódio gratuito. Você ser você em um local que não permite que você tenha personalidade, isso faz com que as pessoas de certa forma começam a te repudiar. E Pabllo foi muito repudiada exatamente por ela ser ela. E ela fazer essa parceria com o Netflix, que é uma plataforma tão importante que atinge muitos públicos, fez com que de certa forma as pessoas ficassem com mais raiva ainda de Pabllo. Mas isso é simplesmente uma amostra de que o sucesso sim incomoda. Em 2019, o canal de Pabllo Vittar no YouTube atingiu 1 bilhão de visualizações, somando todos os videoclipes publicados. Nos dias 13 e 14 de abril, Pabllo fez aparições nos shows de Major Lazer e Sophie Tucker, respectivamente no festival de música Coachella, que é um dos festivais mais importantes do mundo relacionado à música. Além disso, Pabllo também participou do single Garupa da cantora Luísa Sonza e também o grande hit de Emicida, Amarelo. O outro grande passo que Pabllo também deu na carreira foi quando ela se apresentou em uma festa de homenagem ao aniversário da Rainha Elizabeth II no Reino Unido, inclusive na sede da ONU, cujo tema da festa foi inclusive igualdade e inclusão. Inclusive essa festa foi em comemoração ao mês do orgulho LGBT e também em memória à rebelião do Stonewall. Pabllo estava cada vez indo mais além, gente, e não tinha por que chegar um momento dela não começar oficialmente a internacionalizar a sua carreira, ou seja, começar a ir mais além também nos seus lançamentos musicais com o intuito de atrair novos públicos. Em maio de 2019, Pabllo anunciou oficialmente os preparativos para o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, intitulado 111. O nome do álbum faz uma referência à data de nascimento de Pabllo, 1º de novembro, ou seja, 1 do mês 11. É importante a gente dizer que como esse novo álbum da Pabllo é o primeiro passo
espaço internacional dela, eles optaram por fazer um lançamento diferenciado. Eles dividiram o álbum em duas partes pra gente começar a ter melhor absorção das músicas. É uma estratégia boa, gente, porque diferente de lançar um álbum completo, né, um full body of work, que acaba perdendo algumas músicas, lançando separadamente o álbum em duas partes, eles lançam uma quantidade menor de música e assim faz com que a gente tenha um melhor aproveitamento das faixas, assim podendo ouvir todo o álbum, né? Foi assim que eles decidiram lançar o primeiro single com a Charli XCX, que foi Flash Pose. Essa música difere completamente do repertório anterior da Pabllo. Por quê? A Pabllo, ela é conhecida por ter entregue nos primeiros 2 álbuns dela ritmos bem enraizados na cultura que ela vem, né? Então você vê claramente que ela tem aquela coisa do Maranhão, né? Ela tem forró misturado, enfim. A Pabllo tem todo esse universo. Ela entregou um pouco de axé também no segundo álbum dela, né? Mas nesse novo álbum a proposta era diferente. Com o lançamento de Flash Pose, a Pabllo mudou completamente o status dela de artista, entregando um trabalho muito mais do, assim, vou dizer, de nicho, né? Foi assim que ela entregou uma faixa com uma cara mais eletrônica, mais dance e não com ritmos inspirados. O segundo single do projeto, que foi Parabéns, uma participação inclusive da banda Psirico do Márcio Vitor, né? Foi lançada como segundo single em outubro. Essa música já leva a Pabllo de volta pro universo brasileiro que a gente tem, tá? A música tem muita influência no pop nacional nosso, o que é muito bom, além também de ser cantada em português, né? Assim, a Pabllo mantém a força dela no nosso mercado e também, com o primeiro single, explorava outros mercados. A primeira parte de 111 foi lançada em forma de EP no dia 31 de outubro. Amor de Que se tornou o terceiro single do 111 em dezembro. Bom, depois que ela terminou a divulgação do EP com Amor de Que, né, ela lançou Clima Quente com o Jerry Smith. É importante a gente dizer que essa música faz parte da campanha dela com a Coca-Cola. Então não tem diretamente um vínculo com singles de divulgação do 111. O quarto single mesmo de divulgação do 111 foi a faixa escolhida Tímida com Thalia, que era uma música inclusive em espanhol, diferente do que a Pabllo já tinha oferecido nos 3 primeiros singles, em que ela ofereceu uma faixa em inglês, 2 faixas em português e depois ela estava vindo com uma em espanhol. A Pabllo, ela tinha o desejo de ter lançado o 111 no começo do ano, só que o que aconteceu? Por causa da pandemia do coronavírus, ela resolveu adiar o lançamento do 111, por mais que já estava tudo pronto. Só que o que aconteceu? As faixas começaram a vazar na internet. Isso acontece às vezes, gente. E por causa desse vazamento, a Pabllo adiantou o lançamento do álbum com o material que ela já tinha. Só que uma coisa que é interessante sobre o disco 111 é que a Pabllo resolveu que o 111 vai ter um Deluxe Edition, que ela vai colocar mais algumas músicas que de certa forma compensem no momento que a pandemia cessar e a Pabllo poder voltar a fazer performances e músicas. Ela chegou a anunciar a turnê internacional do 111 também, com shows ao redor do mundo, mas infelizmente a tour foi adiada por causa do coronavírus. Então assim, tudo de certa forma estava muito encaminhado para a carreira internacional dela explodir nesse ano, mas por causa da pandemia tudo acabou se cessando. Pabllo Vittar não é uma artista que vai passar batido durante os anos. Podem se passar diversos anos, mas a arte da Pabllo sempre vai ser cada vez mais reinventada, né? Eu agora vou perguntar pra vocês, quais as músicas favoritas de vocês da Pabllo? E também o que vocês acham da Pabllo Vittar? Comenta aqui que eu quero saber. Qual a relação também de vocês com ela? Essas 3 perguntas eu acho que são fundamentais para conhecer também um pouco da relação dos fãs com o artista. Óbvio, o jeito que eu enxergo ela é sempre diferente do jeito que o outro enxerga. Algumas pessoas têm essa possibilidade de enxergar coisas que às vezes eu não enxergo, e é sempre bom ter os comentários de vocês pra gente conseguir entender um pouco mais sobre isso e obviamente, né, gente, aplaudir cada vez mais a arte dessa drag maravilhosa que felizmente tá levando cada vez mais longe o nome da nossa música, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo, um grande beijo pra vocês e até o próximo Biografias aí.